Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Com esse que vos fala, ainda em estado zen, né? Zen, eu aproveitei bem minha ida a São Lourenço, né? Na sede da Sociedade Brasileira de Biose, na convenção, na 74ª Convenção Internacional de Biose, naquele lugar maravilhoso que a gente chama de lugar Gina, aquela energia fantástica que sente quem está em condições ou quem tem capacidade de sentir. E voltei reabastecido. Muito bom, muito feliz. Estou ainda zen. Bem zen ainda. Espero que eu me mantenha assim um bom tempo. Então, vamos tocar. E hoje trazemos um tema revelador. Revelador. O que é um tema revelador? Hoje nós vamos falar sobre Apocalipse. Quantas vezes você já ouviu falar de Apocalipse, né? Mas sempre Apocalipse já se fez filme, né? Apocalipse é o final, é aquelas tragédias, é isso, aquilo e tal, 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 e ninguém sabe, que ousadia minha, né? Pouca gente sabe o que significa Apocalipse, né? Que vem do grego, nós já vamos falar sobre isso, Apocalipse. Apocalipse é revelação. Então, o título que a gente deu a essa conversa de hoje, Revelações do Apocalipse. Então, a revelação da revelação. Foi proposital o nome, né? Para tentar fixar que Apocalipse não é fim, Apocalipse não é tragédia, Apocalipse é transformação, é revelação, de revelar. Velar não é velar novamente, é trazer à tona, sabe? E é isso que nós vamos falar hoje. Para isso, eu trago aqui meu amigo e irmão, René Monterrey, que é estudioso do assunto, nossa, vai para 5 décadas, acredito, né? No esoterismo, no exoterismo, no hermetismo, isso é muito bom. Então a gente fala a mesma língua, por isso que ele é convidado para vir aqui. Cadê o René? E aí, René, como é que você está? Tudo bem? Opa, tudo bem, e você? Não estou tão zen quanto você, né? Mas está tudo em ordem. Você pode estar zen, sem vontade de nada, Zen internet, né? sem internet, isso, né? Problemas mil da Zen internet. eletricidade, zen internet, mas vamos indo, né? A gente estava falando em off aqui o quanto a gente é escravo de certas coisas, né? Eletricidade, já pensou a hora que faltar luz? Nós perdemos a comunicação, perdemos nossos créditos, perdemos nossas referências, perdemos tudo, mas faz parte da sociedade moderna, né? Nós não temos ainda aqueles recursos antigos, né? Hoje os antigos viviam, eles faziam, como é que se diz? Inventavam fogo, sabiam friccionar essas coisas aí, as pedras, faziam a luz, a iluminação, eles aproveitavam a natural. Nós, hoje, não somos escravos da tecnologia, nós só sabemos apertar o botãozinho para acender a luz, e quando acaba a luz, Deus do céu, a gente não sabe o que fazer, não sabe, não tem lanterna, não tem vela à mão, então a gente fica perdido. E é um alerta aí para a gente ficar prevenido, porque as coisas podem, estão aí acontecendo, né? Tem uma conjunção aí próxima que você me falou em off também, né? Que ó, então é precaução, prevenção, galinha água benta, caldo de galinha água benta, nunca fizeram mal para ninguém. Mas tirando isso, René, como é que você está? Você está bem? Tá tudo em ordem comigo. Então pronto, Tudo é isso aí. tranquilão assim. Contente de estar aqui mais uma vez, né? Com Levando as certeza. nossas conversas, né? Essa Que nossa acaba horinha sendo aqui é muito legal. muito legal mesmo, porque falamos a mesma língua e quem nos assiste também entende a nossa língua. Isso é muito bom. A gente forma a nossa egrégora, então, pelo menos uma vez cada 15 dias, uma vez por mês, isso aqui nós estamos aqui falando a mesma língua. Isso é muito bom, né? É. Um dia eu creio que a humanidade vai falar a mesma língua, né? Você acredita nisso? Já falamos, né? Já houve o tempo em que falamos e depois acabamos perdendo, e acredito que talvez um dia essa seja a meta, né? E acho que essa mesma língua, ela tem a ver com o tema que a gente vai falar hoje, né? Sim. Porque, né, para que a gente... A linguagem, ela tem origem em símbolos, em coisas desse tipo, Foi. e para que a gente possa falar a mesma língua, talvez a gente tenha que ter esse acesso a esses planos, a essas ideias, a esses símbolos, e no momento em que a gente entender realmente o que está por trás das palavras, o que está por trás das ideias, principalmente quando a gente vê em livros, a gente vê em coisas desse tipo, né?
Então, provavelmente, aí sim, a gente vai se desprendendo da forma, vai se desprendendo das regras estruturadas e etc. E aí a gente começa a falar alguma coisa que seja mais universal, né? Mais assim, próxima de todo mundo. É isso. Então, vamos começar pelo começo. Vamos começar com as revelações. O que, no seu ponto de vista, nós já ouvimos de tudo, livros, padres, religiões, doutrinas, seitas, tudo falando sobre Apocalipse. E quero ouvir o seu ponto de vista sobre o que é Apocalipse. Bom, vamos lá, né? Para a gente entender, então, o que seria o Apocalipse, conforme a gente já disse, significa uma revelação e não uma desgraça. Se bem que o que acaba acontecendo? A gente lê o livro do Apocalipse, propriamente dito, então, na verdade, assim, não tem nada gostoso lá, né? A gente vai tendo aquelas visões terríveis daqueles momentos, daqueles sofrimentos e coisas do tipo. E isso daí, na verdade, faz parte de todo um processo, de todo um método de linguagem. Por quê? Porque a finalidade disso é impressionar o nosso inconsciente. Porque o nosso inconsciente ele é impressionável. Então, é uma coisa interessante. Por exemplo, quando a gente tem um pesadelo, o que acaba acontecendo é que a gente acorda tão impressionado com aquele pesadelo que a gente não esquece. Então, muitas vezes, esses pesadelos, eles são frutos do nosso inconsciente conversando com a gente. Algo que precisa ser passado e, de repente, a gente não percebe. Então, aquilo vem como uma imagem, às vezes, uma imagem meio indecifrável, meio difícil da gente perceber, mas que, ao mesmo tempo, ela nos traz um impacto tão grande que a gente fica pensando muito a respeito daquilo. O inconsciente ele vai usar desse tipo de linguagem, por quê? Porque a gente tem mais facilidade de guardar aquilo que nos impressiona. Agora, o que acaba acontecendo? Quando a gente fala, então, de revelação, sempre que existe um novo avatar, então haverão novas revelações. Mas o que é essa revelação? O avatar, o mestre, ele não chega e diz assim, ele está sentado na cadeira e fala assim, vou lhes dar uma revelação, né? E chega e começa a falar. Então, isso é interessante porque tem muita gente metida a mestre aí que vem com esses papos, né? Estou lhes dando uma revelação, mas não é para contar para ninguém, aquela coisa, né? Então, o que acaba acontecendo é que a revelação ela é resultado de uma vivência que ele tem. Esse mesmo exemplo que eu dei do sonho, onde a gente fica impactado com alguma coisa, isso pode, sim, acontecer em outros planos, quando a gente, de repente, a gente entra num estado diferente de consciência e a gente acaba tendo acesso a esse chamado plano que a gente chama de segundo trono, que a gente chama de plano akáshico, mas que eu gosto de definir ele mais como sendo um plano arquetípico. O que é um arquétipo? Um arquétipo é um símbolo, ele é um símbolo que expressa uma ideia. A linguagem ela é baseada nos arquétipos. Então, por exemplo, quando a gente pega aqueles povos antigos, né, aqueles hieroglifos e outros símbolos, na verdade, o que eles são? Eles são conjuntos de imagens e essas imagens elas vão transmitir uma ideia. Sim. Tá? Essas imagens arquetípicas. Então, por exemplo, quando a gente pega o ideograma dos chineses, então ele tem uma imagem que significa uma árvore, duas imagens daquela, uma do lado da outra, significa uma floresta, a mesma imagem invertida para baixo já significa a raiz da árvore. Ou seja, né, eles estruturavam uma linguagem simbólica, e essa linguagem simbólica, através de vários símbolos, eles iam se combinando entre si, e conforme eles vão se combinando entre si, eles vão transmitindo novas ideias. Esse plano que a gente chama o plano da ideação cósmica, ele vai atuar dessa maneira. Esses símbolos, eles estão acontecendo o tempo todo,
eles podem ser símbolos geométricos, eles podem ser números, eles podem ser símbolos mesmo, tipo a taça, a trombeta, o anjo e etc., né? Mas são símbolos assim bem universais. Então, esses símbolos, volto a dizer, eles vão se combinando, se estruturando, formando as ideias. O que é interessante a gente entender, esse plano ele funciona assim, só que ele está acontecendo o tempo todo. Então, essa que é a nossa grande dificuldade. A gente tem dificuldade a gente precisa, para a gente entender uma ideia, para a gente entender uma história, a gente precisa se situar no tempo e espaço, para que ela tenha um sentido. Só que quando a gente fala desse plano arquetípico, ele está falando de coisas que acontecem o tempo todo. Por exemplo, a gente vai usar os arcanos do tarô como um exemplo, né, de arquétipos. O que acaba acontecendo? Eu tenho os arcanos, eles vão nos dar uma sequência lógica, né? Existe o 1, o 2, o 3, uma sequência lógica. Só que aí, de repente, a gente pega e a gente vai num oráculo, ou a gente vai tirar um tarô para ver alguma coisa, e vai sair um símbolo qualquer. Não, ou seja, a gente está vivenciando todos aqueles símbolos o tempo todo, toda aquela sequência o tempo todo, só que num determinado momento, algum símbolo ele está falando mais alto para a gente, por isso que a gente acaba escolhendo. Né? A gente vai acabar atraindo, né, aquilo que está de acordo com a nossa vibração. Né? Ou seja, então, o que acaba acontecendo? Nesse plano, tudo acontece o tempo todo. Essa é a nossa dificuldade. Então, por exemplo, quando a gente fala de um mito, o mito ele é algo que está acontecendo o tempo todo. A gente está vivenciando mitos o tempo todo. Quando a gente fala da queda dos anjos, a gente não está dizendo que a queda dos anjos foi alguma coisa que aconteceu lá atrás. A queda dos anjos ela está acontecendo o tempo todo. A gente diz, ela repercutiu na Atlântida, na Lemúria, etc. Isso porque a gente precisa dessa referência, mas Sim. O tempo todo esse processo ele está acontecendo para nós. Nós estamos criando arquétipos novos, René? Eu acredito que não, mas eu acredito que a gente está sempre ressignificando esses arquétipos. Ok. Tá? Então, por exemplo, quando a gente pega um mapa astral, o mapa astral, a gente tem todos aqueles arquétipos dos signos, dos planetas, e o que acontece? Eles estão se ressignificando o tempo todo conforme eles estão se combinando, se descombinando, mas aqueles arquétipos, eles são os mesmos. O nosso mapa astral é o nosso arquétipo. A gente está sempre preso naquela mesma dinâmica do Quirón, dos planetas retrógrados, dos nodos. Ele representa alguma coisa que a gente está vivendo o tempo todo, alguma coisa que é estrutural na gente. Então, o que acaba acontecendo? Por exemplo, quando a gente fala dos avatares, quando a gente fala dos grandes mestres, o próprio processo de vida deles é um processo de vida arquetípico. Por exemplo, Jesus. A gente tem Jesus. Jesus está sempre nascendo nos momentos mais escuros, nos momentos mais frios, e a gente está sempre julgando, a gente está sempre condenando, a gente está sempre crucificando, e ele está sempre ressuscitando novamente. Então, você vê que esses mitos, eles são muito fortes. Tá? A gente vive esses mitos, volto a dizer, o tempo todo. Quando um mestre, então, ele se manifesta, a mente dele funciona dessa maneira. Porque ele não está preso, é claro, ele vai ter uma personalidade, que vai falar uma língua, etc., mas a mente dele não está presa nesse plano da personalidade, nesse plano, né, do idioma, etc., né? Ele está captando as coisas, né? Esses símbolos que se repetem o tempo todo, ele está captando isso, e num determinado momento, então, ele vai ressignificando esses símbolos, ele vai ressignificando essas combinações,
E para quê, né? Para que a gente perceba que existe em nós, é possível que a gente também, a gente aprenda através desses símbolos a entender como nós somos, como que o universo funciona, as questões de consciência e etc. Então, quando ele vai falar, ele vai nos falar exatamente nos levando para esse processo. Só que, para isso, ele viveu uma experiência. É interessante que o mestre, ele vai compartilhar uma experiência que ele vive, mas é uma experiência que se passa dentro desse plano. Então, vai ter um triângulo, vai ter um quadrado, vai ter um número, vai ter um símbolo que repete. E o que a gente acaba percebendo, então, o que é muito interessante, por exemplo, quando a gente fala da cosmogênese, a gente fala aquele ponto que irradia 7 raios, né, que são a questão evolutiva, né? Aquilo a gente pode dizer que é um símbolo, é um arquétipo. Quando a gente fala do quadradinho com o triângulo em cima, a gente pode dizer também a mesma coisa. Quando a gente fala de chakra cardíaco, quando a gente fala de números, cada número tem um significado que nós sabemos, né? O número não é simplesmente uma quantia de alguma coisa que ele está representando, né? Então, o que acaba acontecendo, esses seres, então, eles vão entrar nesse plano, que é o plano do segundo trono, que é o plano do Akasha, o plano do coletivo da humanidade, ou do coletivo planetário, etc. Então, eles vão receber essas impressões, né, a partir de símbolos, de cores, de sons e de coisas desse tipo. E depois, é claro, aquilo vai ser traduzido de uma certa maneira pela mente deles, e aquela lição que ele vivenciou, que fez com que ele sempre aprende em alguma coisa, né? Eles vêm para ensinar, mas eles estão sempre aprendendo e estão sempre compartilhando aquilo que eles estão aprendendo. Então, na verdade, eles acabam transmitindo isso para as pessoas. Quando a gente vê, por exemplo, né, o livro do Apocalipse, sim. Então, o João foi lá para Patmos, onde ele vai viver uma experiência, e a partir daquela experiência, lhe é pedido que ele escreva, né, o livro do Apocalipse. E o que acaba sendo interessante, a gente vê que esse livro, então, ele vai usar e abusar dessa linguagem arquetípica. Quem você acha, que é completamente compreensível para nós. Me diz uma coisa, quem que você acha, aproveitando aqui, quem que você acha que inspirou João a escrever o Apocalipse? Onde ele buscou onde ele buscou essa revelação? Qual é a história? O que eu acredito, existe... O que acaba acontecendo? O que eu acredito, o que eu vi, sei lá, né? A gente não pode falar que as coisas se restringem no que a gente viu, né? Mas, por exemplo, o que eu vi, então, as pessoas que elas tiveram um contato muito profundo com um determinado mestre, essas pessoas, então, num determinado momento, é como se elas entrassem em conexão com esse próprio mestre. Perfeito. Sabe? Então, o que a gente acaba percebendo, né? Porque depois esse mestre desaparece, e esse mestre, ele desaparece, mas ele vai deixar, a consciência dele permanece na Terra, lá, através dos discípulos que ele deixou, né? É interessante a gente lembrar que eles nunca vão embora, né? Aquilo que eles sempre deixam aquilo que eles têm de mais precioso para a humanidade, que é a própria consciência. Só que essa consciência, por falta de veículos, então ela vai sendo fragmentada nos discípulos, até que chega um momento assim em que chega um momento que é necessário reuni-la novamente. A consciência, primeiro, ela vai acontecer na vertical, né, que é quando existe a manifestação avatárica, e depois para aquele grupo daqueles que lhes são mais próximos, e aí depois ela passa a ser horizontal. Tá? Porque aqueles grupos onde eram discípulos de discípulos, etc., né? Claro. Ela vai perdendo aquela pureza original, mas ela vai se alastrando como se fosse uma raiz, né?
e as coisas acabam acontecendo assim. Então, eu acredito, né, que o João a gente sabe que era o apóstolo querido do mestre, então acredito que o João, num determinado momento, sim, ele tenha entrado em conexão. A gente não sabe por quais métodos que ele entrou em conexão com esse mestre, mas a gente percebe que coube a ele, então, ele nos deixar essa revelação. Ele recebeu de uma forma ainda muito cifrada, né? Muito. Sim, sim. Você vai falar sim, isso? Sim, sim. Muito interpretativa, cada um, não sei se é com o estado de consciência, o entendimento. O que acaba acontecendo é interessante, né? Porque volta àquela questão, está acontecendo o tempo todo, né? Então, o tempo todo, a gente está vendo. Outro dia a gente até comentou, né? Você vê lá num versículo lá num capítulo do Apocalipse, se referindo à besta, a besta seduzindo as pessoas, etc. Né? Sabe quantas bestas não existem por aí seduzindo as pessoas o tempo todo? Né? Quantas Babilônias não existem aí, né? Vendendo, seduzindo as pessoas também, lá com as suas artimanhas, né? Ou as prostitutas divinas, entre aspas, né? Que se dizem divinas, né? Ontem mesmo eu estava vendo um anúncio desses que acabou aparecendo, né? Então, era um curso de uso da magia sexual para ganhar dinheiro, né? Olha só, né? Um curso de fim de semana, etc. Isso. Né? Sabe, o que é isso? Né? Sabe, assim, sabe, se isso daí, né, não é prostituição espiritual, no mínimo, né? A gente percebe claramente, então, que esses símbolos da besta, da prostituta, do dragão e etc., eles estão o tempo todo acontecendo. E o que acaba sendo interessante, então, é que, por exemplo, aí a gente lê esse livro e a gente fala assim, olha, ele profetizou isso que está acontecendo, ele profetizou aquilo, né? Não, na verdade, aquilo está acontecendo o tempo todo, é que a gente, num determinado momento, por estar vivendo aquilo, a gente acaba se identificando, né, com aquela questão, então a gente acaba assimilando esses símbolos. Talvez, eu acredito que aí a gente vem de um plano sutil, talvez a nossa estrutura, a nossa estrutura espiritual verdadeira, ela já seja baseada todas nesses símbolos, e depois a nossa personalidade, ela vai perdendo. É como aquela história da Babel, que no começo todo mundo falava a mesma língua, Sim. e depois, de repente, se perde. E talvez seja um momento em que a gente era espiritual e a gente falava a mesma língua, depois vai acontecendo essas questões da nossa personalidade, da nossa formação, a gente vai truncando tudo isso e a gente vai se perdendo. Né? Então, essa linguagem em volta, essa questão do João, etc., seria talvez o momento em que ele se conectou com a própria mônada, ou com alguma coisa desse tipo. E ali, o que é interessante, então, ele vai deixar a revelação, que nada mais é do que uma visão dos 22 arcanos dentro daquela figura, dentro daquela vivência ou daquele contato que ele teve com o mestre, que no caso foi o Jesus, mas aí ligado também às questões, à tradição hebraica e etc. Ou seja, né, então, eles vêm, é como se assim, cada vez que eles vêm, eles revelam novos arcanos. Sim. Que são aqueles mesmos símbolos que estão acontecendo o tempo todo, mas eles estão passando roupagens diferentes para que a gente entenda de uma outra maneira. Por quê? Porque um avatar, ele vem sempre para nos trazer uma nova maneira de ver as coisas. Por exemplo, a gente tem lá, a gente está falando do Cristo, o Cristo, então, ele é o primeiro do ciclo de peixes, mas, na verdade, o que havia antes dele, então, é o ciclo de Áries. Né? Então, a gente vê a tônica do ciclo de Áries, guerra, tudo aquilo que a gente vê no Velho Testamento, né? Aquilo é bem ariano, e, de repente,
o Cristo ele já vem falando de uma coisa mais pisciana, ele vem falando de amor, ele vem falando, né, a era de peixes toda romântica, né, sonhadora, etc., né? Ele vem trazer uma mensagem que não tinha nada a ver com aquela tônica que estava predominando, prevalecendo. Então, o que ele precisa? Ele precisa dar uma nova veste para aquilo que ele, para aquelas ideias, né? Para que essas ideias depois elas acabem sendo transmitidas durante o próximo ciclo. E conforme elas vão sendo transmitidas para o novo ciclo, as pessoas elas vão assimilando, e aí acaba acontecendo o processo de evolução dentro, é claro, dentro de uma nova tônica. Então, deixa de ser a tônica de Áries e passa a ser a tônica de Peixes. Agora, deixa de ser a tônica de Peixes e vai passar para a tônica de Aquários. Então, surgem novos símbolos, fazendo com que a gente consiga, né, enxergar o futuro, enxergar a divindade, só que a gente é sempre preso no passado. A gente não tem como eu pegar e explicar uma coisa nova, se esse novo ainda não aconteceu, então eu vou acabar sempre usando a roupagem velha. Mas, para não ficar preso a uma roupagem velha, então vai recorrer àqueles símbolos que são eternos, para que essa ideia, então, ela vai sendo renovada, vai sendo repassada, mas a essência dela continua sendo a mesma. O Renê, diga. O quanto a humanidade, esse livro é tão antigo, porque faz parte da Biblia. Biblia em grego são livros. Livros veio Bíblia. Isso aí está dentro da Bíblia, o Apocalipse. 2000 anos, sabe-se lá quanto tempo aí. O que foi revelado até hoje, que é Apocalipse, a revelação, nós falamos, até hoje, o que foi revelado para a civilização atual, vamos dizer? E tem alguma coisa vaticinada? Ele é um livro, já que é o livro das revelações, né? Ele não deixou algum indício da revelação? Eu gostaria que você falasse daqui a pouquinho, acho que deve estar no seu roteiro, sobre esse símbolo dos selos, das trombetas, essas coisas. O que ele está falando, então, volta, tudo segue aquele princípio, tudo segue aquelas ideias, tudo segue aqueles aspectos, né, arquetípicos. Então, o que ele está falando tanto do homem, está falando tanto das civilizações, das cidades, está falando dos grandes ciclos, dos pequenos ciclos, ele está falando a mesma coisa, né? Ou seja, todo mundo fatalmente, é interessante, é um roteiro pelo qual praticamente tudo que existe manifestado, pelo menos em termos humanos, é necessário que passe por aquele processo. Que aquele seria, propriamente dito, o processo da própria evolução, o processo da própria conquista espiritual e etc. Então, ele vai nos trazer isso. Então, ele está vaticinando de um certo modo, mas, na verdade, ele está falando assim, esse daqui é o roteiro que precisa ser cumprido. Só que a grande questão que acaba acontecendo, infelizmente, a humanidade ela não aprende pelo amor. Infelizmente. Infelizmente, a gente pode até acreditar que a gente vai ficar mentalizando amor e o mundo vai mudar. Infelizmente, a gente precisa mudar para que o mundo mude e a gente não muda, infelizmente. A gente não muda se a gente não tem dificuldades, se a gente não tem problemas, se a gente não tem desafios. Caso contrário, a gente não cresce. Ninguém cresce, só mentalizando luz. É mentira, a pessoa ela fica estagnada naquele mesmo ponto, tanto que os grandes mestres, eles possuem grandes desafios, eles possuem grandes dificuldades, à altura da consciência que eles representam. Isso daqui acaba sendo fundamental. Então, o que a gente percebe que essa questão, então, ela vai falar para nós assim, olha, existe esse caminho ele precisa ser trilhado, e eles vão dando chaves para a gente, olha, existe, isso significa isso significa aquilo, porque a finalidade toda é a gente assimilar isso.
A finalidade toda não é a gente racionalizar esse processo todo e falar que a gente já resolveu, que a gente já fez, porque não é, a gente precisa assimilar tudo isso, né? E isso tudo é um resultado de um processo que o mestre passou, onde ele assimilou toda essa experiência também, porque eles próprios, eles precisam assimilar essas experiências. Então, não é a revelação não é um processo mental, assim, vou explicar isso para você, vou te falar. Não, né? Eles também, eles precisam ter essa entrega, precisam ter esses desafios, né, para que a consciência cresça, porque a consciência só cresce através do atrito. Então, o que acaba acontecendo? Esse livro, então, ele vai ser estruturado de uma certa maneira, isso é interessante, para que ele seja um desafio para nós também. Né? Para que ele seja um desafio, porque, volta, né? Se ele não for um desafio, a gente nunca vai se esforçar para conseguir alguma coisa. E também ele vai se apoiar numa coisa que seja universal, numa linguagem que seja universal, num arquétipo que seja universal, porque ele é dedicado para todos os povos da Terra. Não é um livro que é dedicado, isso daqui é só para quem é judeu, esse é só para quem é cristão, esse é só para quem é muçulmano, né? Não existe isso. Né? O que existe é que o avatar ele vai se manifestar, é claro, num determinado ponto geográfico, onde existe uma predominância de algum tipo de cultura, mas isso não significa que ele vem para falar só para aquela cultura, só para aquele povo e etc. Que ele vem para a humanidade. Então, aí a linguagem, então, tem a obrigação de ser mais abrangente ainda, ou mais desafiadora, enigmática, né? Porque a gente se sente atraído pelo mistério, isso daqui, né? Isso é instigante, e isso acaba fazendo com que a gente se sinta estimulado a procurar. Caso contrário, a gente nunca sai do lugar. A gente vai sair do lugar quando? Quando eu estou vivendo um problema e eu quero entender por que eu estou vivendo aquele problema. Ou a gente vai procurar, né, saber, sei lá, mas é sempre em função de problema, é sempre em função de doença, sempre em função de algum tipo de sofrimento que a gente chega. Então, o que vai acontecer? Esse livro, no caso, o Apocalipse, ele vai assim, ele é uma narrativa de sofrimento sem fim, né? Onde todos os tipos de dificuldades eles são passados, né? São previstos, entre aspas, né? Isso. Mas o que é interessante, como essa linguagem é arquetípica, então, por exemplo, tem trechos lá onde ele está falando da invasão de gafanhotos, ele vai descrevendo nuvens de gafanhotos, com os gafanhotos com faces humanas, etc. Nossa, remete à Segunda Guerra Mundial, aqueles teco-tecos, né, com aqueles pilotos, e ele vai dizendo que da cauda desses gafanhotos saía morte e destruição, né? Então, as bombas que esses aviãozinhos jogavam, né? A besta vociferando, né? Então, aqueles discursos, sabe, daqueles líderes inflamados, né? Você vê isso daí, né? Então, ele vai usar o símbolo do gafanhoto, o símbolo diversos. O entendimento de uma coisa que não existia naquele tempo. Né? Já viu, é lindo isso. Hã? Ele é o entendimento de algo que não existia naquele tempo. Isso, ele descrevia, né? Ele não tinha avião voando naquele tempo lá para ele definir de outra forma. Então, ele fez de uma forma... Né? Ele vê como um inseto, alguma coisa assim que ele não sabe, o que ele nunca viu. Claro. Né? Então, ele vai descrever dessa maneira. Né? Então, volta. Né? Então, o que acaba prevalecendo é sempre o símbolo. Né? O símbolo acaba prevalecendo sempre, né? É aquele símbolo mais primitivo. Quanto mais primitivo é o símbolo, volta mais perto ele é da origem. Então, esses símbolos eles vão aparecendo assim. Tá sem som. O que são essas trombetas, René? Que fala entre outras agora coisas. Eu ia entrar nessa parte, né? Ótimo. O que acaba acontecendo, né? Então, por exemplo, é interessante a gente entender como funciona isso. Né?
eu tenho uma dificuldade com leituras, etc. Sabe? Elas me... Aí eu tenho Mercúrio retrógrado, assim, tudo fica muito confuso para mim, né? O que eu preciso? Como funciona a minha mente? A minha mente funciona da seguinte maneira: eu preciso criar uma imagem gráfica a respeito das coisas. E então eu tenho vários modelinhos. Eu tenho um modelinho vai do quadrado com o triângulo, um modelinho do triângulozinho com as 7 bolinhas embaixo e outros desse tipo, tá? Então o que acaba acontecendo? Esses modelinhos assim, eu vou usando eles para estruturar. Quando eu pego um livro, por exemplo, eu preciso entender a estrutura do livro. Essa estrutura do livro, então, eu crio através desses modelos, e depois, a partir desses modelos, os símbolos eles vão se abrindo assim e dando a compreensão. Tá? É tipo o teorema de Pitágoras, que a partir do momento que você sabe o teorema de Pitágoras, você consegue guardar, né, as outras coisas, né? Então, a minha mente ela funciona meio assim, meio na base do teorema de Pitágoras, tá? Então, o que acontece, né? Então, quando você pega o Apocalipse, o que acaba sendo interessante, né? Então, você tem a primeira questão dele está relacionada aos 22 arcanos do tarô. Esses 22 arcanos do tarot estão relacionados às 22 letras hebraicas. Essas 22 letras hebraicas, elas estão relacionadas aos planetas, elas estão relacionadas aos signos da astrologia. O que acaba acontecendo, então, você percebe que isso daí já abriu, essa associação já abriu, assim, uma série de canais. Uma outra, então, aí você sabendo dos arcanos do tarô, poxa, olha... O arcano 1, o que é o arcano 1? O arcano 1 é o mago, né? Ele vai descrever a figura do mago, que é aquele que vai dar a partida para tudo. Aí você vai no Apocalipse 1, poxa, o que ele está descrevendo? O filho do homem, etc. Né? Existe uma conexão entre isso. Você pega, por exemplo, o Apocalipse 20, que é o julgamento, o arcano 20 é o julgamento, o Apocalipse 20 está falando do julgamento. Você pega, por exemplo, o 12, né, que o arcano 12, que é o enforcado, né, aquele ser, né, de ponta cabeça, que na verdade é o 4, né, o 4 invertido. E o que ele vai contar, né? Então, existe uma inversão. Aí, o que ele vai contar no 12? Ele vai contar da queda dos anjos, sabe? E então, né? Tá de ponta cabeça, é um movimento de queda, né? Então, você percebe assim, fala, nossa, olha, tem coisas interessantes aqui, isso combina, né? Mas aí, então, você percebe assim, ele joga uma outra estrutura dentro disso, né? Então, ele está falando dos arcanos, mas qual que é a estrutura que ele fala, né? Então, depois, o que ele vai fazer? Ele mesmo, a introdução, ele vai contando dessa estrutura, tá bom? Então, ele vai começar falando das igrejas, né? As igrejas lá do Apocalipse, as 7 igrejas. Isso. Né? Onde ele vai jogar lá Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira. E o que é interessante, então, ele vai falar das igrejas assim, primeiro ele fala 4, depois ele fala 3. Todos os setenários que ele joga dentro do livro, primeiro ele fala 4, depois ele fala 3. Tá? Então, ou seja, ele está falando lá da nossa parte humana, depois ele está falando da nossa tríade superior. Isso é bastante interessante quando a gente vê, né? E o que são essas igrejas? São os nossos chakras, são os nossos corpos, são os nossos níveis, né? Os nossos planos de consciência, nossos circuitos neurais. Então, ele está falando do universo, dos planetas, dos signos, dos astros e etc., né? Mas, ao mesmo tempo, ele está falando do nosso corpo também, né? Através aquelas 7 igrejas, que são as 7 sedes, né? Onde cada chakra estaria ligado a um estado de consciência, conexão com o corpo e etc., né? Então, ele vai estruturando tudo isso. Depois ele pega essa estrutura, ele joga num esqueminha muito bonitinho, assim, onde ele cria assim, é uma cruz, são os 4 pontos cardeais. Dentro dessa cruz, então, cada um dos pontos cardeais está um animal da esfinge. No centro
desses pontos cardeais existe a divindade, ou existe o homem, etc. E em volta disso ele vai jogar lá 24 tronos, com 24 anciãos, etc., que na verdade é 6 vezes 4, né? Que ele está dividindo 6 pelas 4 direções. Tá, o que é o 6? O 6 a gente esquece o número 6, né? O 6 ele tem o formato de um feto. Quando a gente olha o número 6, ele tem o formatozinho de um feto, né? Então, o 6 ele representa o nosso nascimento, representa a nossa manifestação. E quando ele fala do 9, então ele já significa o nosso processo de ascensão de consciência. Dentro desse 6, desse 4, dessa cruz, etc., ele vai colocar esse homem, ele vai colocar o cordeiro também, tanto serve para o homem, para o nosso divino, como para o nosso humano, e depois, aí no centro disso, está lá tá o livro com os 7 selos. Então, o que vai acontecer, né? Nesse ponto, esses selos representam o nosso próprio desenvolvimento de circuitos neurais, de circuitos de consciência, que eles vão sendo destampados pouco a pouco, conforme o processo evolutivo da humanidade. O que acaba sendo interessante, então, por exemplo, quando ele descreve as igrejas, então, ele diz assim, para cada igreja ele manda uma mensagem, né? Ele sabe o que a igreja fez de bom e o que a igreja deixou para fazer, né? Então, ele vai dizer, então, já que você não fez isso, precisa aquilo e outro, né? Em função disso, então, esses selos eles vão sendo abertos. Tá, então, o que acaba acontecendo, né? A gente tem 22, né? A gente tem 22 capítulos, né? Ou a gente pode dizer que é 21 mais 1. O que acaba acontecendo, eles dividem em grupos de 7, sabe? Então, como se fosse assim, uma parte ligada ao corpo, uma parte ligada à alma e uma parte ligada ao espírito. O que a gente percebe é que a cada 7 capítulos, existe uma espécie de julgamento e existe uma mudança de fase. Tá, por quê, né? Porque todas as vezes que a gente cumpre uma etapa, é necessário que haja uma recapitulação de tudo aquilo, é necessário que haja uma espécie de julgamento, onde é pesado, né, todo o processo, tudo aquilo que aconteceu, para que depois a gente passe para a etapa seguinte, aquilo que não foi realizado plenamente acaba sendo retido, é o processo natural. Então, ele vai, né, dentro de tudo isso, ele vai nos passar essas etapas todas. Então, é interessante a gente fazer essa primeira divisão, né? Assim como a gente tem no alfabeto hebraico as letras mães, as letras duplas e as letras simples, então também ele vai dividir em 3 etapas esses 22 capítulos e nos falando de diferentes aspectos, tá? Então, o que acaba acontecendo, né? Quando ele abre os selos, então vai aparecer os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? O que são esses 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Então, você tem lá ele começa com branco, negro, depois acho que é vermelho e amarelo no fim, mas ele está falando das 4 raças, ele está falando das hierarquias que se manifestaram para que a humanidade pudesse existir, né? Ou lá os Asuras, os Agnisvatas, Barixades, até chegar no Jiva. Ele está nos contando tudo isso a partir desses cavaleiros, e esses cavaleiros, então, o que acaba acontecendo, né? Eles vão, aí todo mundo, conforme vai chegando, vai tocando terror, né? E aí, então, praticamente, eles são como se eles fossem, assim, solicitadores. Cada um deles está representando, assim, talvez um estágio, um quanto de consciência que precisa ser atingido. Então, eles acabam sendo, de uma certa maneira, os solicitadores para que a gente possa atingir aquele quanto de consciência que eles estão relacionados. Né? Depois disso, então, a gente vai ter as pragas, os gafanhotos, a gente vai ter tudo aquilo que está
tá assim, vai correr por os ais, E as as viras trombetas? de Deus, etc., né? Oi? O que seriam as trombetas? Então, as trombetas, no caso, né? O que a gente tem, né? A gente tem é interessante a gente falar assim, a gente tem o selo vai representar a Terra, tá? Vai representar o nosso corpo, que nem eu falei, etc., né? A trombeta, depois, ela vai representar o ar, sabe? Mas a trombeta, ela é aquilo que, então, é o som, é aquilo que se propaga na horizontal. Tá? Então, a primeira etapa do Apocalipse ela é regida pelos selos. Abertura dos selos, vai acontecer tudo aquilo. A segunda etapa já são os anjos com as trombetas. Então, aí ele já subiu de plano. Aí ele já está falando no plano sátivico, talvez, ele já está falando no plano espiritual, sabe? E depois, no final, ele vai terminar com as taças. Tá, aí a taça, o que é a taça? A taça é água, né? Aí a taça já é na vertical, é de cima para baixo. Tá? Então você tem a trombeta na horizontal, você tem a taça na vertical. Tá? Então, e cada um dessas partes, elas vão falar de coisas bem distintas. Então, por exemplo, a questão das trombetas, né? A gente está falando do espiritual, etc. Nessa parte, então, ele vai entrar bem nos mistérios celestes, da queda dos anjos, ele vai falar todo esse caminho, né, que vai acontecer, então, a questão do feminino, do resgate do feminino, ele vai nos levar a esses aspectos todos, né, que estão relacionados mais aos mistérios divinos, e depois, no final, quando ele vai falar da questão das taças, as taças que vão sendo derramadas, etc., aí, então ele já está falando também do nosso trabalho emocional, daquilo que a gente precisa resgatar dentro de nós, uma vez que a gente entra em contato com todo esse conhecimento, etc., mas que a gente precisa realizar, assimilar emocionalmente, para que realmente a gente possa se redimir. E no final de tudo, né? Então, aquela Jerusalém redimida nada mais é do que a gente mesmo retomando o nosso estado de consciência primordial, ou alguma coisa assim. Eles vão. É interessante porque é uma linguagem muito bonita, mas ao mesmo tempo é uma linguagem muito cifrada, porque ele vai falar, são vários olhos, são 10 chifres, né? As figuras que ele traça, que ele desenha, né? São figuras assim completamente impressionantes. A finalidade é essa. Se ele dissesse assim, olha, tem um par de asas e um par de chifres e 2 olhos, sabe? Talvez não fosse assim tão marcante quanto ter 10 chifres, sei lá, olhos pela volta toda, 6 asas, né? E a língua como uma espada, né? Então, quando ele vai falando essas coisas todas, né? Realmente, essa questão do impressionar é que acaba fazendo com que o mistério ele seja mantido. Por exemplo, então, tem versões diferentes disso, né? Mas numa que eu já li mais antiga, então, o João, no começo, ele fala que aquilo lá não... Ai de quem deturpar essas palavras, etc. Né? Ele meio que amaldiçoa, né? Quem deturpar essas palavras, né? Então, ou seja, né? mas a própria maneira como ele é colocado, né? Dificilmente existe como deturpar muito. Tá, mas o que pode acontecer? Por que essa linguagem, então, do chifre, dos olhos, etc., a gente tem um problema de tradução. Então, por exemplo, a gente começa... Algo começou escrito em aramaico, depois, no estágio seguinte, ele vai para o grego, e depois do grego ele vai para o latim. Né? Nisso já se perde muita coisa. Nossa, perde muito. Um termo que é interessante da gente perceber. Então, por exemplo, talvez Jesus, ao invés de dizer céu, ele tivesse dito caverna, né, que é o termo colon. Eu não sei em grego como fala, né? Ele vai usar esse termo, né?
No aramaico, caverna vai para o grego colon, só que depois coelum, em latim, é muito parecido com colon em grego. Né? Assim, a gente falando em termos de tanto de escrita como de som, talvez, né? E num determinado momento, então, a palavra caverna, ela tenha virado céu, né? Quando a mensagem do Cristo falando que é para se voltar para dentro, mundos interiores, etc., ela acabou ganhando uma versão de alguma coisa que acontece no céu, lá distante da gente, e não alguma coisa que está acontecendo dentro da gente. Então, existem essas restrições, só que quando a gente pega, isso em relação a palavras, mas quando a gente pega símbolos, então já acaba sendo mais difícil, né? 10 olhos, 10 chifres, chifre é sempre chifre, olho é sempre olho, asa é sempre asas. O que acaba acontecendo, então, é que essa linguagem ela acaba sendo preservada de uma certa maneira, né? E a questão realmente dela ser tão difícil de ser assimilada, acaba atiçando a nossa curiosidade, e isso acaba fazendo com que as coisas elas sejam perpetuadas. Por quê? Porque agora você imagina hoje, por exemplo, hoje a gente tem o Google, eu acho que quando um avatar chegar agora, vai ser muito mais simples, talvez, ou não, né? Porque, mas assim, a questão da gente entender as coisas em termos de linguagem, todo mundo sabe ler, praticamente, né? A gente tem mais acesso, né? A gente pode não saber interpretar o que lê, mas a gente, teoricamente, né? A humanidade hoje ela é muito mais letrada do que ela era 2000 anos atrás. Então, existe a necessidade de transmitir isso através de símbolos. Esses símbolos, depois, talvez eles são pintados nas igrejas, eles são pintados nos templos antigos, talvez, né? E volto, se são símbolos assim que eles impressionam, eles acabam, de uma certa maneira, sendo gravados. A gente vê muito isso no budismo, né? Aquelas figuras budistas, né? Elas são terríveis, né? Aquela deusa Kali, aqueles demônios, aqueles, né, monte de cabeças e etc., né? Aquelas figuras ceifando, matando todo mundo, né? E a gente percebe que o Apocalipse ele vai usar essa linguagem bem desses povos antigos mesmo, sabe? Da Índia, dessas culturas bem ancestrais, onde, né, é cabeça de elefante, né, esses símbolos assim trazidos dessa maneira para que eles possam ser perpetuados. E com o passar do tempo, talvez a gente vá compreendendo isso, a gente não vai compreendendo isso, e depois vem novos avatares, e esses novos avatares vão ressignificando isso de acordo com a época, até que chegue um dia, talvez, que a gente possa compreender tudo isso, mas, na verdade, isso apenas está falando do nosso encontro com a gente mesmo, e está falando de todo o processo o processo cultural, o processo de desenvolvimento da humanidade e também o processo de desenvolvimento espiritual. Porque o processo de desenvolvimento espiritual é dolorosíssimo. Além de ser de uma solidão terrível, muitas vezes, ele é extremamente doloroso, porque essas multidões, esses seres que existem no Apocalipse, né? Existe uma besta dentro de nós, existe uma prostituta dentro de nós, né? Que a gente está o tempo todo ouvindo outro momento a gente está ouvindo outro, e a gente está se seduzindo, se deixando levar pelas seduções que essas estruturas que existem dentro de nós, elas nos fazem, né? Nos provocam. Então, realmente, é importante que, para que a gente, em determinados momentos, a gente cresça, eu acredito que a coisa ela é mais ou menos assim, você vive uma experiência, depois que você vive a experiência, aí você vai ler um livro desses, aí você, então era isso que ele estava querendo dizer. Sabe, conforme a gente vai assimilando, conforme a humanidade vai caminhando, então era isso, né? E aí sim, né, as coisas elas tendem a correr de uma maneira diferente, elas tendem, inclusive, acho que quando a gente chegar no nossa era isso,
a gente não precisa mais de religião, a gente não precisa desses tradutores que ficam pegando esses livros sagrados e trazendo a ideia deles e tentando impor para a gente o que é certo, o que é errado. Acredito que a gente se liberta de tudo isso, mas, né, não é interesse também, né, que a gente se liberte de tudo isso, né? Não estou falando do divino, é claro, né, mas estou falando do humano, né? Existem aqueles que se julgam os detentores dos mistérios, dos poderes, das revelações, etc., né? E que acabam fazendo tudo para manter esses conteúdos assim o mais indecifráveis possíveis. Olha, sabe? Que as pessoas realmente elas não se sintam preparadas para aquilo, né? Eu acredito que, pelo que eu vejo, é bem isso que acaba acontecendo. Eu não sei onde é que eu li, mas está lançado o desafio, para quem sabe mais do que eu, e não é difícil, porque a maioria sabe mais do que eu. Eu li em algum trecho do professor Henrique José de Souza, né, que ele falava em algo daqui a 10 mil anos. 10 mil anos. Você tem essa citação? Você sabe do que eu estou falando ou não? Eu já vi muita coisa dele que ele já vi coisa assim que ele não sei se é exatamente essa que você vai dizer. Eu li, tanto é que gravou na minha cabeça 10 mil anos, né? Porque falam do 3005, aquelas coisas que você sabe, mas quando eu li isso aqui, que eu não gravei na ocasião, né? Porque era uma coisa, um estudo meu e tudo isso aqui, é para mim mesmo, não vou divulgar, e são coisas internas, inclusive. Né? Quando eu vi 10 mil anos, eu falei, Deus do céu, olha só, nós vivemos 70, 80 aqui a muito custo, né? E veja só, falando sobre 10 mil anos. Então, quer dizer, virão, segundo essas palavras que eu não sei dizer, alguém poderia ajudar quando assistirem o programa aqui agora, de buscar quantos avataras ainda virão, hein? Vai lá saber. Quantos mestres ainda virão? Quantas coisas nós temos para decifrar? Né? Na verdade, nós estamos engatinhando, não sei. É difícil você ter respostas para a evolução, né? Eu acho que nós somos. Eu estou falando por mim, mas, pô, eu sou um grão de areia nesse oceano cósmico, eu tenho consciência disso. Mas, nossa, como a gente está longe, Renê. Está longe, né? Aí você de um vê entendimento, de uma consciência que a gente corre atrás. Isso, e o que é interessante a gente falando desse. É algo que está acontecendo o tempo todo e a gente não vê. Claro. A gente não vê. Então, a gente está esperando. Eu estava conversando ontem com um primo meu a esse respeito, né? Então, as pessoas elas estão esperando coisas acontecerem aí, né? Sabe, eternamente. A gente está esperando acontecer uma coisa que está acontecendo o tempo todo, só que a gente não tem olhos para ver. Não, a gente não consegue mensurar, nós não temos ideia, não temos parâmetro. A gente não tem ideia. A gente não tem ideia, né? Que nem eu falei, a história do Cristo, está nascendo o tempo todo, a gente não está vendo, né? O Herodes está se seduzindo pela Salomé o tempo todo, né? Lúcifer está caindo o tempo todo, Atlântida está caindo o tempo todo. Ele cansa exaustivamente tudo, a gente preso em algo que está acontecendo o tempo todo e a gente não vê, esperando que algo do lado de fora faça um milagre acontecer. E o papel dos mestres, imagina o desespero deles, né, de tentar falar, olha isso, é isso, é aquilo, veja isso daqui. Né? Enquanto a gente não... É interessante isso, enquanto a gente não despertar, o que vai acontecer vai chegar 10 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos, a gente vai estar na mesma. Otimista ainda. Né? A gente vai estar na mesma, porque a gente não conseguiu... a gente teve um avanço tecnológico muito grande, mas em termos humanos ainda nós somos muito primitivos. Você falou tudo. Né? Nós ainda estamos... A gente ainda está vivendo em guerras, a gente ainda está vivendo em situações lamentáveis, né? Em função do ego, do dinheiro, do poder, né? Temos que assumir que somos primitivos ainda. Somos. Apesar da gente usar roupas, a gente tem uma técnica... A gente maquiou tudo... Primitivos consciencialmente. Não tenho a menor ideia.
E eu não sei o que a gente está fazendo aqui, né, Renê? Você falando aí, eu aqui. Nós estamos fazendo isso para quê, rapaz? O que é interessante, eu acho que o interessante é a gente questionar sempre as coisas, né? O que existe, o que nos resta de tudo isso? O que nos resta de tudo isso é exatamente a gente atritar a nossa mente e a gente procurar ver as coisas de uma outra maneira, procurar entender o mundo de uma outra maneira, procurar se ver, se entender. Esses demônios, esses seres, todos que ele descreve, existem dentro de nós, e no momento em que a gente os identifica verdadeiramente, é um processo extremamente doloroso, né? A gente acaba sofrendo, sabe? Para quando a gente vai descobrindo o quanto nós somos primitivos, o quanto a gente é impotente, o quanto a gente é incapaz. Todo mundo lutando para ser alguma coisa, e, na verdade, a grande questão é a partir do momento em que a gente descobre que a gente não é coisa nenhuma. É isso aí. Eu acho Aí que é que começa, aí é que começa, né? Mas para isso, para chegar nisso, você tem que lidar com a impotência, com o sofrimento, com a doença, com as nossas incapacidades. E só no momento em que a gente admite que a gente é completamente insignificante perante esse universo, esse cosmos, essa coisa toda, que a gente não é o queridinho de Deus, que a gente, se a gente fizer tudo bonitinho, a gente vai ser o queridinho de Deus, a gente vai ser poupado, não vai passar por nada, né? Enquanto a gente, né, não sair dessa infantilidade, a gente não vai para lugar algum. Nem como pessoa, nem como humanidade, nem nada, né? Mas isso é muito lento esse processo. Também acho. Vai tendo esse despertar, vai sendo muito lento, né? É como esses selos, vão sendo abertos um por um, né? Vários estágios, vários níveis, sabe? Para cada selo uma trombeta, para cada trombeta uma taça, um aprendizado, um desafio, e assim a gente vai caminhando, né? E a gente vai descobrindo todas as maldições que existem dentro de nós e que a gente carrega sem saber, e que, na verdade, a gente precisa, através delas, crescer e, através delas, evoluir espiritualmente, né? Todas essas dificuldades que nos foram postas, na verdade, elas são os degraus para que a gente possa subir, né? Os antigos falavam assim, o mal é a escada do bem, né? E é exatamente isso que acontece, né? A gente, através das nossas dificuldades que a gente vai subindo e que a gente vai crescendo e que a gente vai ficando bom, né? Uma outra frase que eu gosto muito também que eles diziam, né? É que era assim, a gente fala, poxa, mas essa questão do bem e do mal, né? Aí eles diziam o seguinte, né? De tanto perseguir o bem, o mal vai ficando bom também. Renê, eu espero que João esteja assistindo esse programa aqui, seja em Eu também, viu? Vai puxar a nossa orelha. Não, vai puxar nada, ele pode puxar o quanto ele quiser, desde que ele nos dê um pouquinho de entendimento para isso, né? Porque vamos tocando, eu não sei o que a gente está fazendo aqui, mas vamos tocando. Dá clareza, fala para ele, ó, cara, explica. Às vezes a gente tem eu vejo, às vezes eu converso com Deus assim, eu falo, olha, eu tenho boa vontade, mas por favor me explica, seja mais claro para eu saber direitinho o que eu faço. Isso aí, vamos ter que esperar muito ainda. Valeu, essa linguagem cifrada, né? Tudo muito cifrado, meu. Como que eu faço para entender isso, né? Então, obrigado, Renê. Acaba se perdendo. Vamos ver o que a gente vai trazer para a próxima oportunidade. Obrigado pelo esclarecimento, pelas apocalipses, pelas revelações, né? Cada um agora corra atrás das suas. Não é fácil, não. Exato, não é fácil. Cada um tem as suas, viu? Cada um tem o seu modo de ver. Então, não é a mesma para tudo. A minha não serve para você. Cada um tem que abrir seus livros, decifrar os seus selos, os seus símbolos. É isso mesmo. Cada um tem que redimir a sua própria Jerusalém. É isso aí. Um forte abraço, meu querido. Até a próxima oportunidade. Também. Tudo de bom. Tchau. Até mais. Tchau. Gente, quando eu faço esses programas e eu abordo esses temas aqui, eu me convenço que
Nossa, como nós estamos longe, longe, longe ainda do... Não adianta ficar achando que nós somos isso, que nós somos aquilo, que a gente sabe de alguma coisa. Sabemos absolutamente nada. Nada. Somos ignorantes totais, totais. E eu falo por mim, me desculpe se você não é ignorante total, mas olha, nós estamos muito longe ainda de um entendimento. A gente busca, 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 mas, nossa, temos que abrir mão de tantas coisas. Temos que dar um reset nesse nosso HD de tal forma, e aí depois adquirir um novo conhecimento, começar tudo de novo. É difícil. Mas vamos lá, vamos tocar em frente, não temos alternativa. É isso aí. Fraterno abraço e um feliz sempre. Até a semana que vem.